Elizabeth nasceu no dia 8 de abril de 1966, filha de Giuseppe e Rosimário. Elizabeth tinha 6 irmãos, 2 homens e 4 mulheres. Eles moravam todos juntos em Missendeu, na Áustria. Amigos e familiares de Elizabeth diziam que ela era uma pessoa adorável, mas muito quieta e muito na dela. Principalmente quando ela estava em casa, ela era uma pessoa extremamente fechada. Teve uma época na vida de Elizabeth que ela começou a tirar notas baixas e ter poucos amigos na escola. Uma amiga de infância de Elizabeth disse que ela nunca gostava de falar sobre garotos. E nessa fase de adolescentes, é muito comum as meninas gostarem de falar sobre garotos, só que ela não gostava. Toda vez que o assunto era esse, ela ficava na dela. A adolescência de Elizabeth foi muito difícil, porque o pai dela abusava fisicamente e sexualmente dela, o que explica um pouco, né, de certa forma, o porquê Elizabeth era tão fechada e o porquê ela nunca gostava de falar sobre garotos. No dia 28 de agosto de 1984, Elizabeth estava com 18 anos. O Giuseppe, o pai de Elizabeth, chama ela para ajudar a ele a consertar uma porta lá no porão. Então ela vai e ajuda o pai dela a consertar essa porta. Eles consertam uma porta e quando ela está subindo para cima, tá subindo pelas escadas pro andar de cima, ele puxa ela por trás, colocando um pano junto com étano no nariz dela, fazendo com que ela desmaiasse na mesma hora. Então, ela desmaiada, ele pega ela, leva ela para esse quarto escondido, para esse cativeiro, que só ele sabia como entrar e como sair de lá, e só ele sabia da existência desse cativeiro. Então, ele deixa ela lá e sobe, tranca todas as portas, né, que tinham 5 portas para entrar para esse cativeiro, tranca todas as portas e sobe pro andar de cima, como se nada tivesse acontecido. Então a mãe de Elizabeth começa a achar estranho, né, que ela tinha visto Elizabeth horas antes e começou a achar estranho que ela sumiu de dentro da sua própria casa. Então começa a procurar Elizabeth pela casa e pelo bairro também. Eles procuraram Elizabeth por todo o canto e não achou. A mãe dela resolve ligar para a polícia, fazer uma denúncia de desaparecimento. A polícia chega na casa, vê a mãe dela super preocupada, desesperada, tentando entender o que aconteceu com sua filha. Enquanto isso, Giuseppe está numa boa, tranquilo, nem um pouco preocupado. Quando eles começam a conversar com a polícia, Giuseppe fala que provavelmente ela fugiu e quis fugir, que ela ficava falando pra ele que queria entrar numa seita. Só que 2 anos antes, ela fugiu sim com uma amiga. Poucas horas depois, a polícia achou elas e ninguém se preocupou em perguntar pra Elizabeth por que ela tinha feito isso. Ficou como se fosse coisa de adolescente normal fazer isso. Ficou por isso mesmo. Aí agora, 2 anos depois, ela foge de novo, some de novo, né? E todo mundo fica sem entender por que ela fez isso. Aí então, ninguém acredita nessa história que o Giuseppe contou, até porque ela era uma menina muito tímida. E para entrar para esse tipo de coisa, tinha que conhecer essas pessoas. E mal ela saía de casa. Então, os policiais começaram a busca. Amigos e familiares também começaram a procurar por ela. Uma tia conta que foi até uma estação de trem, ficou lá por horas e horas com o marido, na esperança de ela aparecer por lá. Andaram para lá e para cá e nada de ver ela. Eles procuraram muito por ela mesmo. Cerca de um mês depois, exatamente um mês depois, apareceu uma carta lá na casa da mãe da Elizabeth, na casa deles, que dizia assim que ela fugiu mesmo porque quis, que tinha entrado por uma seita, que queria tentar uma vida nova e que se ela descobrisse que alguém estava tentando achar por ela, tentando procurar ela, ela fugiria do país. Essa carta foi escrita pela própria Elizabeth, porque o pai dela obrigou ela a escrever essa carta para despistar os policiais, para despistar a família, para parar de procurar por ela, né? Então a mãe dela viu que a letra era realmente dela, falou para os policiais falaram, foi ela que quis fugir, então encerraram as buscas, mas amigos e familiares nunca deixaram de procurar por ela, e por um lado eles ficaram tranquilos, porque só de saber que ela estava viva e que parecia que estava bem, eles ficaram tranquilos. A mãe conta que nunca deixou de esperar por ela, que achava que por algum momento ela ia voltar, que ela ia aparecer, então nunca deixaram de esperar por ela. Então, gente, vocês devem estar se perguntando como que ninguém sabia desse cativeiro, que era dentro da casa deles, que era só descer, que era no porão. O que acontece? O Giuseppe, na década de 70, conseguiu uma permissão para construir esse lugar, para construir esse esconderijo. E nessa casa onde eles moravam, tinha um porão normal, mas também tinha um corredor que ia para outro porão. Então, quando eles construíram essa casa que eles estavam morando, que é uma casa nova, eles tinham o porão da casa antiga e eles mantiveram o porão da casa antiga, ou seja, ficaram 2 porão. E só quem sabia da existência desse segundo porão era o Giuseppe. E como eu falei, só quem sabia da existência desse porão era o Giuseppe e ele também era engenheiro. Então ele fez todas as 5 portas para entrar nesse cativeiro e também para ninguém saber entrar e só ele sabia como entrar e como sair de lá, daquele cativeiro que Elizabeth estava. O
primeiro porão tinha cerca de 60 metros quadrados, tinha uma cozinha, tinha um banheiro pequeno, tinha uma TV e também tinha um espaço para dormir, mas tudo era muito pequeno. Para ter acesso a esse porão tinha que passar por uma porta de aço e também tinha senha nessa porta de aço. Só quem sabia dessa senha era o Giuseppe. E o Giuseppe tinha planejado isso há muitos anos atrás, então fazia tempo que ele estava planejando isso tudo, fazia tempo que ele estava fazendo essas 5 portas, ele que elaborou tudo, como ele era engenheiro, foi ele que elaborou tudo, e ele pensou em tudo, até de um jeito para que ninguém soubesse que foi ele mesmo que sequestrou a sua própria filha. Dentro desse cativeiro, a Elizabeth foi estuprada muitas vezes pelo seu próprio pai, e algumas noites ele chegou até a passar com ela, e para que ninguém desconfiasse, como ele era engenheiro, ele falava que estava trabalhando lá no porão, e ele também não gostava que nem a esposa, que nem os filhos descessem lá para baixo, e também tinha a porta de aço, né? Não tinha como descer, porque só ele sabia a senha. E enquanto todo mundo estava achando que ele estava trabalhando, por horas ele estava estrupando a sua própria filha. Aí vocês devem estar se perguntando, já que ela estava lá embaixo, por que ela não tentou fazer algum barulho para que a mãe ou o irmão dela pudesse escutar? Eu acho que com certeza na hora dos abusos, ela deve ter gritado, deve ter chorado, deve ter feito muito barulho. Mas o que acontece? Todo aquele porão tinha isolamento acústico, então ela podia gritar, podia fazer um escândalo, ninguém ia ouvir ela. E eu também acho que se alguém descesse até o primeiro porão, porque a distância do primeiro até o segundo não era muita, eu acho que poderia sim escutar ela, mas como o pai não gostava que nenhum dos filhos, nem a esposa descesse pro primeiro porão, para não mexer nas coisas de trabalho dele, para não bagunçar as coisas de trabalho dele, porque ele era engenheiro, né, como eu já falei. Ninguém descia, todo mundo obedecia o pai, por isso que ninguém descia. E também tinha essa porta de aço que tinha a senha, então não tinha como escutar ela de jeito nenhum. Os primeiros 9 meses, a Elizabeth ficou acorrentada na cama. E depois que passou os 9 meses, ele decide soltar ela, porque ele não estava conseguindo fazer tudo o que queria com ela. Então os anos foram se passando, e como ele abusava muito dela, ela começou a engravidar. Ela teve 7 filhos no total, e todos os 7 ela deu à luz, lá dentro do cativeiro mesmo. Um dos filhos de Elizabeth nasceu com problema respiratório e morreu depois de 3 dias, porque o Giuseppe não queria levar ele no hospital. Como eu falei, uma das crianças morreu por problema respiratório depois de 3 dias. As 6 crianças nasceram bem, com saúde e saudáveis. Bom, como lá era muito pequeno, o Giuseppe decidiu tirar 3 crianças e colocar na porta da casa deles, para fingir que foi a Isabel que deixou essas crianças lá. Ele obriga a Isabel a escrever outra carta para falar que foi ela que está deixando as crianças lá, e a carta dizia que ela que estava deixando as crianças lá, e que não tinha condição de criar essas crianças, que também não tinha dinheiro, que essas crianças viveriam muito melhor com os avós. Então, os avós, que é o Giuseppe e a Rosemarie, adotam essas crianças, e essas crianças vivem lá em cima como se nada tivesse acontecido, vivem bem lá em cima. Enquanto as outras 3 vivem lá no cativeiro junto com a... Então, a mãe, os irmãos, familiares e amigos nunca deixaram de se preocupar com ela. Toda vez que eles ficaram obcecados, perguntando o que tinha acontecido com ela, por que ela não estava dando mais cartas, o José fazia a Elizabeth escrever mais cartas para tranquilizar os amigos, os familiares e também a polícia. Então, a Elizabeth teve 6 filhos, que foram o Alexander, de 12, a Mônica, de 18 e a Lisa, de 16. Esses 3 viveram lá em cima com os avós, como se nada tivesse acontecido. E os outros 3 permaneceram lá com a mãe, que era a Kerstin, de 19, o Stefano, de 18 e o Félix, de 5. Então, a filha dela mais velha começou a adoecer muito. Cada dia que passava, ela piorava mais. A Elizabeth foi ficando desesperada, muito preocupada com sua filha, com medo de ela morrer. Então, ela começou a implorar pro Giuseppe levar. Então, depois de implorar muito, ele pega e leva ela para o hospital. E lembrando que era a primeira vez que ela estava saindo do cativeiro, ela nunca tinha saído, então era a primeira vez que ela estava vendo a luz do dia e tudo isso. O Giuseppe deixa ela na porta do hospital, abandona ela lá e some. Então os médicos começam a atender essa menina que apareceu lá muito doente, desnutrida, pálida, sem documento nenhum, sem RG, né? E eles pegam e ligam para a polícia. Então, isso chamou muita atenção das pessoas, até da imprensa. E lá onde que Elizabeth estava no cativeiro, também tinha televisão, então ela estava assistindo todas as reportagens. E nas reportagens falava que o pai ou a mãe dessa menina tinha que ir até lá para fornecer as informações que ele precisava, porque era como se essa menina não existisse, porque ela não tinha nenhum documento, também não tinha registro, então ela tinha que ir lá. Então, Elizabeth começou a implorar para José de novo, para deixar ela ir, para tentar salvar a filha dela, porque ela só queria salvar a filha dela, que não ia falar nada sobre José.
José. Então, depois de implorar muito de novo, José acaba levando a Elizabeth lá no hospital, deixa ela lá e some de novo. E quando Elizabeth chega nesse hospital, ela entra numa sala só com policiais e ela começa... E os policiais começam a fazer muita pergunta pra ela. E os policiais já sabiam, né, que tinha alguma coisa estranha também nessa conversa. E Elizabeth não queria falar no começo. Mas depois que os policiais começaram a acusar a Elizabeth de maus tratos, então, como eu falei, o Giuseppe levou a filha da Elizabeth quando ninguém estava na casa e também levou a Elizabeth quando ninguém estava na casa. Então ninguém viu. Então, como eu falei, os policiais começaram a falar que ia acusar a Elizabeth de maus tratos, porque a menina estava muito desnutrida, estava muito doente. E ela concordou a explicar tudo com uma condição de nunca mais ver o pai dela. Então, de cara logo, os policiais concordaram, né, com a ideia e ela começou a explicar tudo, desde o começo, como foi todos os abusos, de todos os filhos, de tudo, do cativeiro, de tudo. Os policiais ficaram muito chocados com a história que Elizabeth contou. Quando foi pra mídia, não chocou só a família, sim a cidade inteira, porque José era um cara muito conhecido, muito respeitado por todo mundo. Ninguém imaginava que um cidadão de bem, todo mundo achava que ele era um cidadão de bem, ninguém imaginava que um cidadão de bem poderia ter feito isso com sua própria filha. O depoimento de Elizabeth durou mais de 11 horas e depois que ele assistiu o depoimento dela, ele confessou tudo e foi condenado à prisão perpétua.